Olá pessoal, nós estamos aqui para mais um encontro no canal Direito Especial, o canal que traz para você informações sobre os direitos das pessoas com deficiência. E hoje nós vamos falar sobre curatela. Vamos responder a seguinte pergunta: quando é que eu devo curatelar ou interditar? As duas expressões no mundo jurídico são equivalentes. Quando curatelar ou quando interditar o meu filho com deficiência, com TEA, com transtorno do espectro autista? Você quer saber? Aguenta aí que eu já te falo. Pois é, a curatela, para quem não sabe, é um procedimento judicial que é instaurado perante um juiz de direito, onde se pretende que uma pessoa adulta tome decisões no lugar de outra pessoa adulta. É assim que funciona a curatela. Quando a curatela é deferida, o juiz nomeia a pessoa que está ajuizando a ação e requerendo a curatela como curador da pessoa com deficiência. Então, para certos atos negociais da vida civil, essa pessoa, o curador, vai tomar decisões e vai assinar no lugar da pessoa curatelada ou interditada. Mas antes de seguir nas explicações sobre quando você deve interditar ou curatelar o seu filho, eu queria lhe fazer um pedido. Eu queria que você tomasse uma decisão, não como curador ou como curadora, mas tomasse uma decisão por si mesma ou por si mesmo. A decisão de se inscrever nesse canal. Eu lhe garanto que você não vai se arrepender, porque sempre a gente está trazendo novidades e se você se inscrever e clicar no sininho, você vai ser notificado a cada vídeo que a gente publicar. E você vai poder escolher a hora que vai assistir. Você clica no sininho, se inscreve, clica no sininho e espera. Quando você receber as primeiras notificações, elas vão vir acompanhadas do título do vídeo, então você já vai saber qual é o assunto. Se você tiver disponibilidade, tiver vagar, no momento em que for notificado, você vai lá e assiste. Se não, você assiste quando você quiser. É bem verdade que depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que também é chamado de Lei Brasileira da Inclusão, isto é, da Lei 13.146 de 2015, houve uma profunda transformação no direito brasileiro no que se refere à pessoa com deficiência, que antes era considerada totalmente incapaz e passou a ser considerada plenamente capaz. Essas transformações promoveram alterações no próprio Código Civil brasileiro, no Código de Processo Civil, asseguraram uma série de direitos para a pessoa curatelada ou interditada durante a vigência da curatela, restringindo as decisões do curador àquelas decisões relacionadas a patrimônio, negócio, exercício de relações jurídicas negociais da vida civil e preservando, por exemplo, mesmo a pessoa curatelada, ela pode tomar outras decisões sobre o amor, sobre o namoro, sobre a religião, sobre se submeter ou não a determinado tratamento de saúde. Enfim, uma série de direitos passaram a ser preservados a partir da LBI e a pessoa com deficiência passou a ser considerada, por premissa, por presunção, plenamente capaz. E, não obstante as boas intenções inclusivas concorrendo para a preservação da dignidade da pessoa com deficiência, da dignidade da pessoa humana com deficiência, a gente sabe que, na prática, não é em todas as situações em que a pessoa com deficiência tem a necessária autonomia e independência para tomar todas as decisões da vida civil por si mesma. Então, a resposta imediata e mais sucinta para a pergunta que eu fiz no início do vídeo, que é: quando curatelar o meu filho, vai depender de uma avaliação sua, do pai, da mãe, do responsável, sobre a independência e a autonomia do seu filho aos 18 anos. E por que aos 18 anos? Porque antes dos 18 anos não precisa de curatela. Do momento em que a criança nasce até o dia em que até a véspera do dia em que ela completa 18 anos, quem manda são os pais, quem decide são os pais. Quem toma as decisões e assina os documentos em lugar do menor de idade são os pais. Então, até 18 anos não é necessário curatela, porque existe a autoridade do poder familiar que os pais têm sobre os seus filhos menores até
o dia em que eles completam 18 anos. Quando eles completam 18 anos, eles estão no mundo por si mesmos, via de regra. Então, a partir do momento em que a pessoa completa 18 anos, a pessoa já responde criminalmente pelos atos ilícitos que vier a praticar. A pessoa, então, pode ser processada, a pessoa passa a assumir responsabilidade pelas dívidas que fizer, pelos negócios que realizar, a pessoa passa a falar por si mesmo. Já tem o poder de dispor das próprias coisas, negociar, permutar, enfim, uma série de direitos e responsabilidades, numa única data, no aniversário dos 18 anos, começam a recair sobre a pessoa. A pergunta que você tem que fazer quando seu filho deficiente completar 18 anos é: o meu filho é capaz de fazer todas essas coisas sozinho ou não? Se você entender que o seu filho ou seu dependente aos 18 anos não reúne as condições para ter o exercício efetivo dessas plenas capacidades que a lei presume, você deve interditar ou curatelar o seu filho. E por que você deve fazer isso? Porque, embora a lei diga que a pessoa com deficiência é, em regra e por presunção, plenamente capaz e que a curatela não afeta todas as decisões da pessoa, e muito embora a lei também diga que a curatela não deve ser exigida para que a pessoa requeira um benefício, para que a pessoa com deficiência dialogue formalmente com as repartições do Estado, existe uma vasta tradição no Brasil de entender que a pessoa com deficiência e sem as habilidades de autonomia e dependência manifestadas com evidência devem estar curateladas. Então, quando você, aos 18 anos, ajuiza e obtém a curatela do seu filho, com o termo de curatela, o termo de curador em mãos, você já informa a todas as repartições do Estado que você responde no lugar do seu filho, você toma as decisões por ele. Isso já é um sinal de que os órgãos de Estado vão ser menos burocráticos no tocante à aferição desta incapacidade ou desta restrição da autonomia e da independência. Esse é o primeiro benefício da curatela, né? Porque se o seu filho não tem autonomia, se ele não tem independência e completa 18 anos e você não faz nada, você não curatela, de repente pode acontecer uma situação em que, por qualquer motivo, eu não quero aqui nem exemplificar, ele venha a ser perseguido por autoridades para responder por um crime. Vamos supor que ele tenha uma crise de agressividade e se envolve numa situação, aí vem as autoridades na persecução penal para tentar punir criminalmente, e aí, como ele não está curatelado, vai ter que produzir prova, fazer incidente, fazer exame para ver se ele é imputável ou se não é imputável. E se a pessoa estiver curatelada, o próprio termo de curatela vai ser a prova definitiva para toda e qualquer pessoa que, naquele caso específico, a pessoa não tem a independência e a autonomia necessária para ser responsabilizada numa hipótese dessas que eu exemplifiquei. Bom, além disso, de você informar para todos, inclusive para o Estado, que aquela pessoa está curatelada e, junto com isso, vem todos os direitos e deveres do Estado para com aquela pessoa, ainda tem pelo menos uma situação do direito civil que lhe é favorável. Não corre prescrição contra a pessoa que estiver curatelada. O artigo 197 do Código Civil diz o seguinte, veja aí, artigo 197, inciso 3. O 197 caput diz: não corre prescrição, inciso 3, entre tutelados ou curatelados e seus tutores ou curadores durante a tutela e a curatela. Então, a prescrição não corre nem entre os tutores e os tutelados, nem entre os curadores e os curatelados, porque tanto tutores quanto curadores devem prestar contas, né? E não corre também prescrição de nenhuma espécie contra os curatelados. Então, se tiver alguma situação de direito, algum direito subjetivo daquela pessoa com deficiência que está curatelada, esse direito não perece no tempo porque não corre prescrição contra a pessoa que está em estado de incapacidade legal, como é o caso dos curatelados e dos tutelados, assim como não corre prescrição contra menores também, enquanto sob o poder familiar. Então, gente, as vantagens de curatelar
são as seguintes. Em suma, duas. A curatela significa uma prova pré-constituída para tudo quanto é relação que você possa ter perante o Estado, as repartições e os órgãos públicos. Já fica ali, a partir da curatela, uma presunção de que a pessoa está num estado de vulnerabilidade social em decorrência da deficiência, e isso se prova com a curatela, e, além disso, não corre prescrição contra a pessoa que esteja curatelada. Além disso, tem uma outra questão que tem a ver com o direito sucessório, tema que eu não vou me aprofundar hoje, mas numa outra ocasião eu vou disponibilizar para vocês um vídeo sobre o que eu posso fazer para garantir a segurança e o bem-estar do meu filho com deficiência para quando eu não estiver mais nesse mundo. É uma questão de direito sucessório, como é que se faz testamento, como é que se indica curador ou tutor testamentário e etc. Mas vale, para fechar esse vídeo, uma outra dica. O Código Civil, alterado pela Lei Brasileira de Inclusão, determina no artigo 1775-A que, na nomeação de curador para a pessoa com deficiência, o juiz poderá estabelecer curatela compartilhada a mais de uma pessoa. Então, além de responder a pergunta, quando é que você deve curatelar o seu filho aos 18 anos, eu respondo a outras perguntas, como, por exemplo, e quando o curador estiver sobrecarregado, quando o curador estiver viajando, quando o curador estiver fazendo um treinamento, né, e não tiver outra pessoa ali debaixo do mesmo teto para cuidar dessa pessoa com deficiência. A curatela, como o Código Civil prevê que o juiz pode nomear a curatela compartilhada, pode ser exercida por mais de uma pessoa. E como a lei não limita, não diz até quantas podem ser, a lei apenas diz que pode ser compartilhada, é possível ter 3 ou 4 curadores. Então, na falta de um, por qualquer motivo, pode o outro passar a exercer a curatela, né? Cada um, logicamente, prestando contas na medida dos atos que pratica. Se você tiver alguma dúvida, esse tema é complexo, você pode deixar a pergunta aqui nos comentários, que assim que for possível eu respondo. Eu agradeço muito pela sua audiência. Eu peço novamente que você se inscreva no canal, caso você ainda não tenha feito, que você dê um joinha, que você clique no sininho e que você compartilhe esse vídeo se tiver achado o conteúdo útil. Compartilhe para outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse neste tema. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.